aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, que momento é esse que o mundo vive? O Trump nem assumiu só dia 20, mas tá todo mundo já observando algum dos efeitos da nova administração norte-americana. Todo mundo já deve ter visto as mudanças que vem aí, né? Facebook, Instagram, WhatsApp. O Mark Zuckerberg falou algumas coisas que já colocou o consórcio em desespero. A Globo começou a produzir inúmeras fake news, desinformação, que inclusive jornalistas e professores do establishment entraram em campo para desmentir a Globo. A turma aí tá demais. Teve aí o choro da esquerda, choro por parte do Lula, o Ministério Público já indo para cima, a AGU se pronunciando e o poder mais poderoso desse Brasil também já falou sobre o tema. E obviamente a gente vai comentar sobre isso e a terceira parte do vídeo de hoje. Por quê? Porque hoje também é dia 8 de janeiro e a gente tem que comentar sobre o dia 8. Pelo menos comentar algumas coisinhas, não muito longo, e também envolve o Trump, porque teve o 6 de janeiro lá nos Estados Unidos, o Capitólio. E quem sabe as mudanças do lado de lá também podem se refletir no Brasil, mudanças a favor da liberdade. Mas, antes de tudo, na verdade, esse segundo tema, 8 de janeiro, a gente vai começar falando ainda, gente, da questão aí da Receita Federal. Eu quero insistir nesse tema só um pouquinho mais, porque isso pode impactar na vida de muita gente que vocês conhecem, inclusive na vida de vocês. E se der tempo no final, tem uma coisa extra que eu não vou falar o que é, porque eu acho que não vai dar tempo de comentar. E vejam só. Indo bem direto ao ponto, porque tem muita coisa pra gente comentar hoje. Já ficou aqui menos de 2 minutos essa introdução. Eu não me conformo da galera achar que movimentar 5 mil reais é muita coisa. Qualquer barraquinha de hot dog movimenta isso na semana. Não quer dizer que o pequeno comerciante ganha isso com os cabeça de jerimum, como a esquerda pensa, né? Quer dizer que entra e sai do bolso dele muito mais que isso. E que ele vai ter que se explicar para a Receita Federal que não é bandido. Aqui um comentário na rede social, porque muita gente da esquerda falando, 5 mil reais, mas ele é pobre mais, aí eu não quero saber. Só que o que está se comentando da Receita, né, é movimentações. Pegando o cara do carrinho de cachorro quente, às vezes assim, o dinheiro entra, só que entra, ele gasta com pão, ele gasta com salsicha, ele gasta com isso. Qual a margem de lucro que ele tem nas suas vendas? Então assim, às vezes no final do mês, o cara ganha um salário mínimo e meio, 2 salários mínimos, mas o dinheiro que ele movimentou, sei lá, 10 mil reais. Ele vai ter que se explicar, ou não, né? Vai saber. Aí sobre essa situação, circulou um vídeo na rede social, um vídeo lá de um rapaz, @doutorfran. Ele tá dando um exemplo do cara que vende milho. E aí eu quero dar pra vocês relembrar um fato concreto que aconteceu no governo Lula, que eu acho que vai servir de guia pra saber. E aí? É para se preocupar com essa modificação aí da Receita? É para se preocupar? O que é que Lula fez antes que dá pra gente aí, talvez, um forte sinal do que está por vir? Mas primeiro vamos ver aqui esse cara, que ele fala de uma forma bem explicadinha. Escuta só. Eu vou te explicar por que essa medida da Receita Federal de analisar movimentações acima de 5 mil reais no Pix é prejudicial para milhões de brasileiros. Vamos imaginar o seu José. Ele perdeu um emprego e começou a vender milho. Ele pega o carrinho de milho, coloca no carro dele e vai vender milho. Seu José vende milho a 20 reais. Seu José vende no Pix 15 milhos por dia. Seu José trabalha 22 dias úteis. Seu José faz no Pix 6.300 reais. Mas seu José tem que calcular ali as perdas dele. A gasolina, a água, o milho, todos os insumos para poder produzir o produto. Vamos supor que a margem dele seja absurda e seja 50%, o que é muito difícil nesse tipo de negócio. Então, o seu José tem líquido R$3.150 no mês. Isso está abaixo do imposto de renda, que é de 5 mil reais por mês. Só que seu... Aqui ele já está errado. O imposto de renda, a isenção, não é abaixo de 5 mil reais. Isso foi uma coisa que o Lula falou que ia colocar para andar. Até o presente momento, esse projeto não foi apresentado. Então, os 3 mil, se ganhasse aí R$3.150, seu Zé, vendedor de milho, teria sim que pagar imposto de renda. Seu Zé teria sim que pagar imposto de renda. Mas vamos continuar. José recebeu 6.300 no Pix. Então, ele vai ser informado da Receita Federal o porquê 6.300 reais caíram no Pix dele durante o mês.
Mas veja bem, isso não acontece só com o seu Zé, acontece com o seu Antônio, que é pedreiro, com o seu Chico, que vende café da manhã perto do metrô, com a dona Maria, que vende bolo no pote. Acontece com um monte de gente. E também acontece com você, que é a única pessoa na sua família que tem o nome limpo, tem um cartão de crédito, e todo mundo compra no seu cartão de crédito no final do mês, deposita o dinheiro na sua conta para poder pagar o cartão. Ah, mas você vai comentar, não, mas as pessoas têm que fazer o imposto de renda, as pessoas têm que abrir uma MEI se estão trabalhando, as pessoas têm que agir da maneira correta. Eu sei disso, você sabe disso. Mas muitos brasileiros não têm acesso às informações. São enganados por coisas muito menores na internet. E você está achando que as pessoas sabem de tudo, quando na verdade não sabem. O meu tipo de conteúdo não chega na maioria das pessoas, porque as pessoas não têm acesso a conteúdos. Então, pensa bem antes de comentar. Essa medida atrapalha milhões de brasileiros, sim. Tá vendo o que o cara tá falando, né? Atrapalha milhões de brasileiros, sim. Vamos pegar 2 exemplos de coisas concretas que aconteceram. O governo Lula começou, e uma das coisas que o Lula quis fazer foi uma modificação no CARF. Por volta ali de desempate, o governo, né, conseguir sempre puxar pro lado deles e conseguir para cima, né, o pessoal que faz alguns questionamentos tributários. O governo vem apresentando uma sanha para aumentar a sua arrecadação desde o primeiro dia de todos. Mas a questão do CARF talvez não seja um dos exemplos, porque envolve aí, né, muito dinheiro. Veja só. Vamos jogar 100% limpo. Porque eu acho que está todo mundo defendendo o errado, porque não tem como defender o certo nessa situação. Que é o seguinte: compras internacionais sempre foram para ser taxadas. Tinha algumas regras lá, quando era para presente, se o presente for abaixo de $50, tudo bem. Só que aí tinha aquele olhar, né, da Receita, eu não consigo fiscalizar tudo, e deixava passar. A Receita deveria deixar passar? Não deveria, né, óbvio. Muito vendedor, né, do AliExpress, eBay, já colocava o precinho ali, baratinho, sei lá, o produto era 50, o cara colocava $5, fazia, né, pra dar aquela ajuda, aquela mão, para não ser tributado, se for tributado, pagar só um pouquinho. O que é que o governo fez? O governo fez o pente fino. Essa modificação aqui, o cara vai falar... Ele já fala o seguinte, né? Não, isso aqui já tinha... Eu vi, por exemplo, a Duquesa de Táxi. A Duquesa de Táxi é bacana, ela tem um conhecimento tributário muito bom. Ela falou bastante da reforma tributária, só que eu acho que falta ela o entendimento político da coisa. Aí a Duquesa de Táxi está falando, não, a Receita já sabia mais ou menos quanto você ganhava. Beleza, mas agora está incluindo aí as fintechs, né, sistema de pagamentos, o PIX, tudo mais. São informações novas, o sistema agora está ficando um pouco mais complexo, tem acesso a mais informações. Se o Lula tem acesso a mais informações, ele vai usar. Da mesma forma que aconteceu com as comprinhas online. Da mesma forma que as comprinhas online era pouco dinheiro e o governo parou de fazer vista grossa na Receita e começou a passar o pente fino, o imposto de renda ainda segue abaixo de R$5.000. Ainda segue. Você não está isento se você ganhar menos de R$5.000. Se você ganha 2 salários mínimos, você já paga imposto de renda. Então, o governo Lula, o que tudo indica, se ele sentir que dá para arrecadar, nem que seja um pouquinho, ele vai atrás. Ainda mais porque tem 2 caminhos. Ele pode primeiro cobrar o imposto de renda. E se o cara não pagar, ainda tem a multa. Que aí o pouquinho vai aumentando, né? Vai engordando. É o imposto de renda, o cara tem que pagar mais a multa e não tem pago o imposto de renda. E vai criando aquela bola de neve. E tem muita gente que não pode ficar negativada e vai dar um jeito e vai diminuir o seu poder de compra. Então, tenho certeza de uma coisa. Se o governo Lula pode tirar dinheiro do imposto que o povo não está pagando, o governo Lula vai fazer. O vendedor de pipoca não vai se salvar. E só para relembrar, esse assunto, essa coleta de impostos, essa modificação do sistema bancário, era o que a gente estava discutindo desde o ano passado, em torno da questão da reforma tributária. Então, esse aqui não é um assunto que chegou agora, caiu dos céus. E aí vale aquela puxada de orelha, né? A direita brasileira, a chamada direita brasileira, ela tem que começar a olhar para o país de uma forma um pouco mais ampla, começar a lidar com os problemas quando eles estão um pouquinho menores, porque uma vez que cresce
e o Lula dá a canetada, aí, rapaz, só Deus na causa, viu? Porque os petistas têm a sua sede de arrecadação, né, insaciável. Aí, veja 2 comentários aqui da esquerda, um da direita, para a gente já avançar por 8 de janeiro. Eu sou de esquerda, repito, eu sou de esquerda, e é de esquerda mesmo, Padre Ciro Gomes. E você, de esquerda, que defende esse governo à torta e à direita, reveja a sua ideologia. Esse governo aí não está pensando no povo, não. Está pensando em si mesmo. Não fiquem contra a população para agradar político, não. Qualquer pequeno empreendedor, com essa medida, agora vai se revoltar nas urnas em 2026 e com todo direito. Como eu expliquei, não ficamos nem com metade desses valores que são depositados em nossa conta. Nós não trabalhamos sozinhos. Isso simplesmente não é justo. Saudades da esquerda que ia para a rua defender os direitos da população. Esse bando de lascado fica agora na internet defendendo corte no BPC, que é literalmente a medida que o governo faz para dificultar que deficiente tenha acesso à assistência. Olha que nível baixo vocês chegaram. Meu sangue brizolista chega ferve vendo essa galera apática. Bem que o Brizola dizia que Lula era uma galinha que carcarejava para a esquerda e botava ovo para a direita. Aqui você pode ficar fazendo birra com o uso do termo direita ou tentar entender o que ela está falando. Essa direita que ele está falando não é a direita do grupo que você faz parte. Lê a direita aqui como se fosse Faria Lima, o mercado, os liberais, o establishment brasileiro, o centrão. Está muito mais próximo dessa direita do que a direita que você acha que você faz parte, conservadora e tudo mais. Outro comentário de esquerda, Danilo Thomas. Teto para aumento do salário mínimo, tabela de imposto de renda desatualizada, pente fino em programa social, dados de beneficiários do Bolsa Família indo para o TCU, trabalhadores informais tomando multa da Receita. Isso é um governo de esquerda? E com base nisso, pense. A Receita está ampliando os seus poderes e a capacidade de passar um pente fino. Você acha mesmo que não vai fazer? E o Faz o L deixa um recado para as pessoas de esquerda. Não importa o quanto você não goste de Bolsonaro, você deve admitir que se ele tivesse sido reeleito, você estaria pagando menos impostos. Você ainda estaria importando comprinhas, tendo lucros com sua MEI e sua vida estaria mais barata. Mas você trocou isso por amor e picanha. A picanha ainda não chegou. Aí, né? Era só ter apertado o 22. E pra gente encerrar, Receita Federal. Pobre fazendo Pix é o leão. Banqueiro comprando Ferrari, aí, rapaz. Não pergunte de onde esse dinheiro veio, né? Tem uma galera ganhando dinheiro estranho no Brasil. Mas tudo bem, vida que segue. Seguindo aqui, nosso barco fala rapidamente do 8 de janeiro hoje. Não sei se Lula vai ficar inelegível, estou preocupado, porque ele ousou fazer a mesma coisa que Bolsonaro. Lula convidou embaixadores estrangeiros para o ato dia 8. Rapaz, Lula... Esse negócio de convidar embaixador, rapaz, deixa inelegível, viu? Se bem que o Lula pode, né? A regra que vale para Bolsonaro não vale para Lula. A regra que vale para Bolsonaro não vale para Lula, né? Então não vai ficar inelegível não, deputado. Relaxa aí, se controla. Falta de mobilização social para ato com Lula no Rio de Janeiro preocupa Planalto e PT. Porque ninguém suporta mais essa descaração aí de golpe, 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 golpe. É a democracia sem povo do regime. A Tsuki colocou aqui, né, um frame que mostra a tristeza dos jornalistas do UOL ao ver que Júnior, nossa linda democracia, que está sempre em risco. Ninguém está preocupado com Júnior. Né? Falta de mobilização para ato preocupa Planalto. Você viu o Sakamoto, ó. Nossa, parece até que perdeu a avó. Júnior, temos que proteger Júnior. A Tsuki diz, né? Esse frame é a descrição de como eles estão a saber que o ato para o dia 8, convocado por Lula, está esvaziado. Pacheco está no exterior, Lira não confirmou, provavelmente não vai, Barroso não vai comparecer. Aí,
No dia 8 de janeiro, a miséria do Estadão publicou um editorial para defender o golpismo, para defender o combate ao golpismo, que tem que lembrar, porque é inaceitável o que fizeram no Brasil e tudo mais. Eu não vou perder meu tempo vendo isso daí, nem dando play para vocês. Mas hoje também, o editorial do Estadão, um dos foi dedicado a ele, aquele que não se pronuncia nenhum nome, o Supremo Delegado Federal. Nos últimos anos, ele, o ministro, se tornou uma espécie de delegado na corte e, ao que parece, tomou gosto pela função sob o beneplácito de seus pares, o que já era perceptível à luz da atitude e de certas decisões monocráticas dele, pode ser atestado por números. Aí você sai do critério de subjetividade. É algo objetivo, lógico. De acordo com o levantamento feito pelo Estadão com base em dados do portal Corte Aberta, no fim do ano passado, nada menos que 21 dos 37 inquéritos criminais em andamento no Supremo estão concentrados no gabinete do ministro. Para dar dimensão dessa anomalia, o segundo ministro com mais investigações criminais sob sua relatoria, o segundo lugar tem 3. O ministrão tem 21, o segundo tem 3. O homem é brabo. Sob quaisquer pontos de vista, isso não pode ser considerado normal. O homem é máquina. A começar pela elevado número de investigações criminais sob a responsabilidade de uma corte que, em tese, deveria se ocupar principalmente de guardar a Constituição. Note-se que, entre esses 37 inquéritos em curso, não estão contabilizados os que tramitam na forma de petições, como a 12.100, que investiga a formação dos acampamentos golpistas em frente dos quartéis do Exército, nem os que correm sob sigilo, como é o caso, por exemplo, do interminável e abrangente inquérito das fake news. Então, assim, 21 de 37 esquecendo as joias da coroa, as cerejas do bolo, porque esses são os melhores de todos. Vale dizer, o número de investigações conduzidas pelo delegado é ainda maior do que o apurado pelo jornal. É certo que a Constituição confere ao Supremo o poder de processar e julgar ações penais que envolvam réus, com foro especial, por prerrogativa de função, o chamado foro privilegiado. Porém, entretanto, todavia, o entendimento do colegiado sobre o alcance desse dispositivo constitucional tem a firmeza de um prego na areia. O que é que o Estadão quer falar com isso, né? A depender das conveniências políticas de ocasião, né, para dizer o mínimo, os ministros mudam com impressionante rapidez e sem cerimônia a própria jurisprudência da corte, para, na prática, escolherem quem vão julgar a partir de critérios bem menos transparentes do que os fixados pela lei maior. O que ora aumenta, ora diminui os casos criminais em tramitação na corte, né? Essa mudança de entendimento é boa demais. Não é assim que funciona o sistema de justiça em um Estado democrático e de direito. Ademais, aqui ainda nem se está tratando de ações penais, mas de inquéritos policiais. Por que tantos? Sob a relatoria dele. O que em tese o tornaria mais apto do que seus pares para presidir essas investigações, porque o homem é a máquina, o homem é a lenda, ele é a lenda. A rigor nada, a não ser talvez sua propensão para atuar mais como chefe de polícia do que como ministro da Corte Suprema. No melhor cenário, né? Ou a tibieza de seus pares para afiar esse acúmulo de poder no pior dos cenários. A Lava Jato já mostrou o que acontece quando se tenta estabelecer juízos universais sobre o que quer que seja. No caso do ministro, a suposta defesa da democracia. Para gravar um quadro anômalo por si só, não se pode desconsiderar que a alta concentração de inquéritos do gabinete do ministro se deve, entre outras razões, à compreensão elástica do Instituto da Prevenção. Aí explica lá, né? Diz preventivo, diz que primeiro decidiu em determinado processo, de modo que todos os outros casos ligados de alguma forma ao caso original devem ser submetidos à apreciação desse mesmo magistrado. A prevenção é, pois, uma salvaguarda do sistema de justiça contra decisões discrepantes sobre questões que estejam relacionadas. Mas, será mesmo? Será que todos esses 21 inquéritos, mais os sigilosos, relatados pelos ministros, chegaram até ele por estarem direta ou indiretamente ligados? Não parece ser o caso. É que diz o Estadão. Afinal, são múltiplas investigações policiais em andamento,
quando a prevenção a rigor pressupõe que sejam unificadas, como ressaltou este jornal o professor Gustavo Bardaró, professor de Direito da USP. E o Estadão encerra falando: tudo já seria espantoso se essa miríade de inquéritos relatados pelo ministro tivesse objetos bem definidos e prazos razoáveis. Em muitos casos, não há nem uma coisa nem outra. E quanto mais essa aberração institucional perdurar, mais profunda será a fissura entre o Supremo e sua legitimidade perante parcela cada vez mais expressiva da sociedade brasileira. O meu reconhece, né, que a maior parte do... Por exemplo, cada vez mais pessoas estão chateadas com o Estado Democrático de Direito. Continuando aqui, acho que Deus tocou o coração do ministro e o morador de rua que estava preso foi solto. O jurista Enio Viterbo comenta, né? Essa cerimônia do 8 de janeiro não deixa ele lembrar que o Salvador da Democracia prendeu moradores de rua pela suposta tentativa de golpe de Estado. O Brasil é o país que o golpe de Estado acontece pela mão dos mendigos. Meu Deus, véio, não tem condição. Véio. Você falar isso em voz alta é ridículo. Um golpe de Estado dado por mendigos. É como se os mendigos, na verdade, fossem agentes secretos. Fosse um grupo descentralizado que está presente em todo o país. E todos eles são potenciais golpistas. É surreal o Brasil. E isso, com a ajuda da PGR, né? Que em um belíssimo trabalho de denúncias genéricas, diz que Jefferson Figueiredo, um desses moradores de rua, participava de uma associação criminosa. Se você é mendigo, hein? Cuidado. Cuidado. Aí ele coloca ali o texto da CNN, né? Que consta aí. Após a prisão preventiva, Figueiredo foi acusado pela PGR pelos crimes de incitação ao crime, associação criminosa e concurso material de crimes, ou seja, quando um agente comete 2 ou mais crimes. Cuidado aí, viu, se você é morador de rua. Cuidado aí, você tá cometendo vários crimes. Uma coisa que eu achei interessante nesse caso, essa denúncia do morador de rua que estava preso, veio pelas mãos do Tássio Lohan, lá do dia 28 de dezembro. E aí o Tássio, no dia 6 agora, que foi quando saiu a notícia, né, da soltura do morador de rua, ele fala o seguinte, ó, jornalismo. Ministro manda soltar morador de rua que estava preso há mais de um ano sem provas concretas por causa do 8 de janeiro. Decisão ocorre 8 dias após a coluna publicar pela primeira vez a história de Jefferson Figueiredo. Então não tinha nenhuma notícia sobre esse cara. O Metrópolis, o Tássio Lohan foi o primeiro a publicar. Aí a gente tá falando dessa mudança que o mundo vem passando. Até o Zuzu agora virou um guerreiro da liberdade. Aí eu fico pensando, né? Não dá pra comparar, isso aqui não foi por causa do Trump. Mas você vê, ó, o Metrópolis, até um mês atrás, tinha o Guilherme Amado, trabalhando para prender pessoas. Quando o Guilherme Amado era prender e perseguir. Agora o Metrópolis tem o Tássio Lohan, que tá soltando gente. Já é um avanço, temos que celebrar. Eu gosto do Tássio, ele tem um bigode. Ele tava no Metrópolis, foi pro Estadão, voltou pro Metrópolis de novo. É um cara novinho. Não é um cara de direita, mas é um cara que vem expondo muita coisa do Lula, batendo encaixado. Mas sim, tá bem, tá bem. Vai que é tua, Tassinho. Aí, se liga nisso daqui. Ato sobre 8 de janeiro ajuda a combater a polarização? O que vocês acham? Eu venho pensando muito nos últimos meses sobre, cara, como é que esse país pode dar certo, né? Como é que o Brasil pode dar certo? E eu acho que pro Brasil dar certo, em algum momento vai ter que ter uma espécie de união de forças heterodoxas, forças diferentes, em prol de algumas causas a favor do país, tipo segurança pública. Vai ter que ter, porque quando que a direita vai conseguir ter maioria? Não sei. Segundo a direita vai conseguir ter maioria no Congresso, maioria no Senado, maioria nos estados, maioria dos governadores, não sei. Então a gente precisa ter minimamente alguns consensos em torno de país. Segurança pública é algo importante. Não pode continuar tratando bandido como mocinho. Isso é uma coisa básica. Eu tô falando de questão ideológica, mas a esquerda trata isso como ideologia, principalmente a esquerda petista, a esquerda woke. Industrialização, né? Todo esse processo. E eu acho que é impossível
Impossível você discutir Brasil enquanto as pessoas não compreenderem a dor da direita. É ou não é a principal dor da direita brasileira? Eu fico pensando assim, eu tento falar para as pessoas, às vezes, assim, de outras bolhas que vêm falar comigo, eu falo, cara, eu entendo o que vocês estão comentando. Faz sentido. Mas como é que eu vou chegar pra tia do Zap, pro tio do churrasco, pro primo, pra prima, que tá vendo mil e um absurdos todos os dias, e tá vendo assim o pessoal preso, perdendo o direito de falar. Como é que eu vou falar pra ele? Não, cara, esquece essa porcaria aí e vamos focar só nesse outra pauta. Não tem como, é impossível. Eu realmente acho, posso estar errado, que o que a direita mais queria é que as pessoas entendessem o que está acontecendo, entendessem essa perda de liberdade. Eu acho que se outros setores no Brasil, que não estão 100% alinhados com a direita, estendessem só um pouquinho a mão e realmente trabalhassem, ainda que seja por interesse, mas trabalhassem para retomar a liberdade no Brasil, você conseguir uma pacificação nacional. Mas eu não vejo esse interesse. Vocês veem esse interesse? Vocês veem? Vocês veem assim alguma pessoa interessada? Políticos aí de outros campos? Eu acho uma tristeza. Eu espero que um dia aí a turma que tá do outro lado pense. Do petismo, eu não espero. Porque não tem como ser petista e não gostar de perseguição. É um antagonismo, é uma impossibilidade. Ou você é petista, ou você defende a liberdade. Os dois juntos não dá. Petista, por nascença, ele adora perseguir os outros. Então isso é complicado demais. Aí veja. A gente já vai começar a falar dos Estados Unidos. O porta-voz extraoficial da ONU contra o Brasil, filho de Roberto Campos Avô, eu acho que é filho, deveria fazer um DNA, porque eu nunca vi duas pessoas podiarem tanto esse país. Jamil Chad escreve: 4 anos depois, ataque ao Capitólio vive apagamento e vira alerta global. Sirenes, bomba urgente. Ele não está sozinho em sua afirmação e o Trump costura uma ofensiva para dar um novo significado para a data e transformá-la num gesto de resistência. O republicano, durante a campanha eleitoral, chegou a qualificar o 6 de janeiro como o dia do amor. Qual é que tá mudando lá? A nota é mais longa, começa a falar daquele cara da tava fantasiado de índio e tudo mais. Hoje, o Trump volta ao poder numa posição ainda mais predominante e será confirmado nesta segunda pelo Congresso americano. Trump agora promete agir muito rapidamente para perdoar os autores dos ataques de 6 de janeiro. Para diplomatas estrangeiros na capital americana, ouvidos pelo UOL, ouvidos pelo UOL, o UOL não existe, ouvidos pelo Jamil Chad. O esforço de apagamento do que ocorreu naquele dia deve servir como um alerta ao mundo da operação da extrema-direita. O mundo acompanha com preocupação o que ocorre na democracia, que se apresenta como modelo a todos, afirmou o embaixador de um país europeu na condição de anonimato. Se aquelas cenas não são suficientes, o que será? Questionou o diplomata. Então, nos Estados Unidos, você vem tendo uma união de forças antagônicas em prol do país, America First. E a turma entende, cara, que vai ter que entender. E vai ter que entender que tem muita gente sendo perseguida. Senão, o país não vai para lugar nenhum. Mas no Brasil, o Lula só quer criar cisânia. Cisânia atrás de cisânia, com o apoio da Globo. No segundo mandato, Trump é mais perigoso que no primeiro, porque ele foi eleito com a maioria popular. E com o controle sobre o Partido Republicano, que ele não tinha no primeiro mandato. E justamente porque está cercado de fiéis. Meu Deus. Aí a Atsu comenta: maioria do povo, controle sobre o partido, cercado de fiéis, tudo foi canalizado na pessoa de Trump. E a Globo sabe a fórmula que faz um presidente ter poder. Bom para os americanos, que souberam participar dessa estratégia. Enquanto isso, no Brasil, parte da própria direita desgasta 24 horas o único representante que nós temos, que consegue unir diversas alas diferentes. Todo mundo sabe que tá falando de Bolsonaro, né? Precisa explicar. Aí chegamos no dia de ontem. E aí, veja só, né? A coisa começou a crescer no Brasil mais ou menos umas 10 e pouca da manhã. Não preciso relembrar. Vou relembrar aqui rapidinho. Pera aí. Ah, não, nem tem como relembrar porque eu já paguei o arquivo do vídeo.
Engraçado que no vídeo ontem eu tava comentando sobre as nomeações do Elon Musk aí para conselho, do Facebook, pessoas ligadas ao Partido Republicano, ao Trump. E mais uma vez eu comentei sobre aquela matéria do Foreign Affairs mostrando políticas de Estado, de nação, independente de esquerda e direita, por tirar o país do buraco. Os Estados Unidos nunca estiveram no buraco, né? Mas eles têm um novo desafio diante deles, acumulado aí, né? Uma batalha comercial que divide o planeta. E aí o Zuzu apareceu ontem no mundo. A primeira vez que eu vi esse vídeo, na verdade, não foi nem no Metrópolis. Ele rodou aqui na Austrália. Zuzu anuncia medidas para proteger a liberdade de expressão no Facebook e Instagram. Além da adoção de um sistema de notas de comunidade similar ao do Twitter, Zuzu afirmou que vai trabalhar com Trump para repelir censura determinada por outros países. Ah, que países, Zuzu? Países latino-americanos têm tribunais secretos que podem ordenar que as empresas retirem as coisas silenciosamente. Ah, de que país que ele tá falando, hein? Que país será que ele tá aumentando? E olha só, lembrando, semana passada a gente tava falando aqui em canal, né, que o senhor Donald Trump, ele entrou aí com uma ação no Supremo dos Estados Unidos, onde ele pede para não banirem o TikTok, e ele cita o Brasil, o que aconteceu no Brasil, como exemplo do que é ruim. Não sei se o Zuzu está falando do Brasil, mas parece, né? Aí só para falar aqui um pouquinho do Trump, antes de mostrar o choro. Trump elogia mudança em checagem de fatos, anunciado por Mark Zuckerberg. Perguntado se o anúncio seria uma resposta a ameaças feitas por ele, o Trump respondeu, provavelmente. Provavelmente isso está acontecendo por minha causa. O bicho também nem se acha, né? Mas tá bom, fala aí que tá engraçado. Porque... calma, esse aqui é o último, antes de começar o chororô. Elon Musk e Linda Yaccarino, que é a CEO do Twitter, celebram mudança em checagem da Meta. Incrível. Agora tamo aí. A união das Big Techs. O Megazord americano vem aí. Beleza. Aí vamos começar o choro. Que abram os portões do petismo. Estadão. Portal mais golpista do país, né? O mesquitismo segue vivo. Meta escolhe lado político. Eu acho que já é uma fake news. Já temos uma fake news nas 4 primeiras palavras. Vamos corrigir. Meta escolhe. Errado. Meta não escolheu. Meta troca. Porque sempre teve um lado político de esquerda, petista. Então é a primeira fake news da manchete. Meta, né, troca o lado e quer em troca ferramentas para estabelecer sua própria ditadura. Falso. Corta aqui, ó. E quer em troca ferramentas, precisa trocar o para, né? Para desmentir, bota só o D, desmentir bota doc, desmentir o consórcio. É isso que vai acontecer, só isso. Vocês não vão mentir e ficar por isso mesmo. Mais do que mudanças em mediação de conteúdos, o que Zuckerberg anunciou nesta terça é que a Meta agora tem um lado político definido. Mentira, trocou o lado. Isso ficou nítido quando afirmou que será um aliado do Trump para pressionar governos que querem regular as redes. Tá com medo, petista? Nova era. Saudade de falar isso, hein? 2018 tava assim, a gente começou assim, né? Aquele sonho. Vai dar tudo certo agora, é nova era. Aí depois a gente descobriu que a coisa é um pouquinho mais complicada, ainda mais no Brasil. Zuckerberg age como biruta ideológica e busca benefícios financeiros, dizem especialistas. E daí? Tá com medo, petista? CEO da Meta muda a política de moderação de conteúdo colocada em prática para conter antigas crises nas empresas.
Advogado vê foco maior em combate a crimes. E aí? Para mais. Mas aqui no choro moderado. Aqui é o choro do petista que come de garfo e faca. Aqui agora começa a ficar melhor. Tiago Santinelli. O homem que se acha brabo porque foi pro Vaticano com a camisa fazendo apologia ao cramunhão. O cara lá de baixo. Nenhuma rede social se importa com fake news. É hora da gente da esquerda começar a espalhar as nossas também. Não vamos ficar para trás. Ele já começou a... E ele realmente, ele já começou a espalhar as fake news. Ele começou a espalhar fake news quando ele disse que é hora de começar, porque a esquerda já faz isso desde que o mundo é mundo. É bíblico. O diabo é pai da mentira. O diabo é petista, é vermelho. Não tem nem o que falar. É isso aí. Olha o Janones. Pelo amor de Deus, né? É muita cara de pau. Tava só esperando... A esquerda tava só esperando o Santinelli permitir. Agora pode postar as fake news. Isso aqui fora de ordem. Olha o Fefito. Olha o Fefito. Dado o anúncio da Meta hoje, o mundo acabou, né? A era da verdade chegou ao fim. Era dos direitos humanos. Era da ponderação. Já era. Agora é céu. É nova era petista. Tá com medo, petista? Agora o bicho vai pegar. Não condição com dessa não, velho. Petista é um ser... É único. Petista é uma coisa única. O Zuzu devia pegar um lençol branco. Corta assim, né, os buraquinhos dos olhos. Brinca de fantasma. Eu vou te pegar, petista. Nova era. Tá achando que vai ficar mentindo o tempo todo? E ele? Dende Mentex. Tiago dos Reis. O líder do gabinete da ousadia. Atenção! Após o fascista, Zuzu, principal responsável pela ascensão da extrema-direita no mundo, anuncia que não vai mais seguir as leis. Anunciou que não vai seguir as leis. E vai promover fake news no Face, Instagram e WhatsApp. Precisamos mais do que nunca nos unir. Ministro, eu autorizo. Rapaz, surreal, velho. Os caras são loucos. Petistas surtaram, velho. Sério, pô? Não é possível uma coisa dessa, não. O Zuckerberg, agora ele que é o responsável pela direita. Olha só, viu? Aí vem o Uber 247. Internautas repudiam a iniciativa do fascista Zuzu. Pois é, né? Rapaz, que loucura, viu? Vou pedir depois o WhatsApp do nosso amigo Comperatush. Vou mandar um WhatsApp pra ele. Falou, o Comperatush. Pô, mano. Controla aí, né? Tá passando vergonha. Tá passando vergonha. Aí, antes de falar do PT, só pra vocês entenderem, né? As grandes mudanças. Eu não dei play no vídeo, porque o vídeo tá em inglês. E muito mais do que o que o Zuzu tá falando, tá lá, no site oficial da Meta. As mudanças. Veja como vai mudar. Estamos constantemente testando como entregamos experiências personalizadas e, recentemente, realizamos testes em torno do conteúdo cívico. Como resultado, vamos começar a tratar o conteúdo cívico das pessoas e páginas que você segue no Face da mesma forma que qualquer outro conteúdo em seu feed, e passaremos a ranquear e mostrar esse conteúdo com base em sinais explícitos. Por exemplo, curtir o conteúdo. E sinais implícitos, como visualizar posts, que nos ajudam a prever o que é significativo para as pessoas. Então, em vez de escolher entregar o conteúdo do Felipe Neto, porque ele é um democrata, agora vai entregar o conteúdo que tem like, que tem curtida, que tem engajamento. Voltamos à era pré-histórica da internet. A selva que a direita chegou ao poder. Meu Deus. Também vamos recomendar mais conteúdo político, com base nesses sinais personalizados. E estamos ampliando as opções que as pessoas têm para controlar o quanto desse conteúdo elas veem.
E os petistas estão desesperados. A Tsuki fala, né? Sem chance de entrar nessa vibe de comemoração sobre a atual posição do Zuzu. Embrulha o estômago, ler diretriz de 2025 e lembrar de tudo que passamos. É como se alguém virasse pra você e falasse: eu te esmurrei, quebrei, te calei, mas desculpa aí, eu mudei. Pega teu selo de bocó e cola na testa. Aí vem os petistas, né? Um certo bosta. Zuzu separa o joio do trigo e fica com o joio. O fim da checagem de fatos contra a fake news pela Meta é oportunista e favorável aos interesses espúrios da extrema-direita. É um desserviço ao Estado de Direito que demandará atenção redobrada às instituições democráticas. A nossa amiga gringa fala: jamais poderia imaginar que em 2025 estaríamos vendo lideranças do PT defendendo a checagem de fatos do Meta no Facebook, que efetivamente é uma operação de censura nas redes coordenada pelo governo dos Estados Unidos. Inacreditável. Guarda essa fala dela aí. Guarda essa fala sobre operação de censura coordenada pelo governo. Guarda essa fala. Guarda essa fala que, obviamente, a gente vai se debruçar e vai dar um aprofundamento grande nela. Grande mesmo. Vamos falar do que a direita sofreu. As mudanças que a Meta introduziu criam um ambiente de maior confusão na relação das redes sociais com a sociedade brasileira. É fundamental avançar na aprovação da regulação das redes pelo parlamento brasileiro, né? O petista não aguenta ver uma coisa que quer gritar censura. Esse é o objetivo: regulamentar as redes para continuar gerenciando o conteúdo e tentar não perder o controle de narrativas e fluxo de informações. Isso vem de fora. Isso é política da Open Society Foundation, Fórum Econômico Mundial, nosso amigo Klaus. Já publiquei dezenas de cards com as informações e dados. Pesquisem. Aí vamos pro jornalismo profissional, né? Vamos lá, jornalismo, ou circo, como vocês quiserem chamar também. Na encruzilhada das plataformas, Zuzu escolhe o lado da barbárie. Petista. Se controla, petista. Tá desesperado. Nova era, irmão. Zuzu se ajoelha a Trump. Aproxima o Instagram do Twitter e dá recado ao Supremo. Nossa. Pô, os caras parecem que perdeu a avó. Que desespero é esse? Meta elimina checagem. Eu lembrei porque eu coloquei isso daqui. Isso aqui não é choro, não. Por que eu coloquei isso daqui? Pra gente fazer uma comparação. Qualquer veículo de imprensa versus a Globo. Qualquer mesmo, até a Folha de São Paulo, né? Que não é muito melhor que a Globo. Só que a Globo é muito fora da curva. Não é pouco, não é muito fora da curva. Meta elimina a checagem e ataca decisões secretas de tribunais da América Latina. Sem citar o Supremo explicitamente, Zuzu diz que Trump precisa ajudar a combater o que está sendo feito pelo judiciário na região. Pronto. Isso foi o que a Folha de São Paulo tratou. Se você pegar o Poder 360, é ainda mais factual, sem opinião, sem coisinha entre aspas, sem ataque. Ataque, ele coloca o que foi uma crítica. Isso é qualquer veículo de comunicação, menos a Globo. Porque o lixo da Rede Globo é isso aqui. Meta, dona do Instagram e do Facebook, anuncia fim do sistema de checagem de fatos nos Estados Unidos. Mark Zuckerberg anunciou as mudanças em um vídeo. Ele afirma, sem provas, que a América Latina tem tribunais secretos de censura. Sem provas. Aí o inimigo fala, rapaz, sem provas? Quanto tempo para ser incluso como inimigo da democracia? Junho. Ele já fica em risco de novo. Aí o Samuel Pancha desmentiu a Globo, mais uma vez, né? Sem ter coragem. Sabe aquele meme? Você já deve ter visto. Que é um bonequinho de palito. Aquele que é só o risquinho. Que ele tá com um graveto assim na mão falando: vai, mano. Anda aí, pô. Vai. Se mexe. Faz alguma coisa. Eu vou fazer um meme desse. Do bonequinho de palito. E o Samuel Pancha. E o bonequinho falando: vai, Sam. Fala da Globo, irmão. Fala dos teus amigos lá que trabalham na Globo. Fala aí, pô.
A gente sabe que tu sonha em ser jornalista aí pra fazer a cobertura da Fórmula 1, pra viajar o mundo, que tu é fã de Fórmula 1. Mas fala da Globo aí, cara. Abre o bico aí, pô. Fala da Globo, mas pra mim desmentiu. Sem provas. Sem provas de tribunais, decisões secretas. Tá ali, ó. Eu achei que fosse fato público e notório que tribunais têm emitido ordens secretas de suspensão de conteúdos em redes sociais. Mas, já que tem gente falando que Zuzu falou isso sem provas, vou deixar aqui 2 exemplos revelados pelo Verdivaldo. Até circulei. Mais um. Fiz umas setas para facilitar a identificação. Ó, sigiloso. Urgente. Aí vem o Jorge Pontual. Zuzu diz que a eleição de Trump marcou uma virada na opinião pública americana. A favor de mais liberdade de expressão. Traduzindo. Mais liberdade para os conservadores nas redes sociais. E ele fala que é liberdade para mentir. Mas não vou dar pra ele esse vídeo, que esse vídeo é longo. E eu quero mostrar o vídeo da Haddad, quero falar de outras coisas, quero falar da direita, o que a direita já sofreu na mão do Facebook, para vocês entenderem a gravidade. E a gente vai voltar naquele tweet da gringa. Operação que envolve o governo americano. Isso não é bobagem. É polarização aprofundada. Ódio na veia. Isso fere a família do Júnior. As democracias. Né? O Júnior tem muitos primos. Comenta na Tusa Neri. Ana Flor complementa. Vai ser um bang bang de informação. O Brasil não tem proteção legal para isso. Meu Deus do céu. Júnior está em risco de novo. Estou preocupado. Aí, antes de tudo, uma salva de palmas aqui. Corvo. Melhor apelido já dado para essa senhora. Medusa Neri. A Medusa Neri. Só que em vez de você virar pedra, você fica imbecilizado. Se você para pra ver essa senhora. Parabéns, Corvo. Primeira pessoa, eu não sei se foi tu que inventou. Eu não tinha visto ninguém chamar essa senhora de Medusa até então. Medusa, assim, realmente é a cara dela. Aí a Medusa Neri, vou adotar esse nome a partir de agora, falou mais do que devia. Foram feridas. No Brasil, a gente passou por um problema muito sério e que engajou muita gente, que foi uma tentativa de arrebentar com o Estado democrático de dinheiro. Foram feridas no dinheiro democrático de dinheiro. Com o Estado democrático de dinheiro. Com o Estado democrático de dinheiro. O Estado democrático de dinheiro. Dinheiro do governo, né? Enchendo os cofres da Rede Globo. Só se for esse dinheiro aí mesmo. Ah, Medusa. A Medusa falou demais, viu? Aí o Pedro Burgos, professor de comunicação do INSPER. Samuel Pancher. Aula pra você, irmão. Acredita, Sam. Dá pra falar da Globo, cara. Coloque a verdade acima do interesse em cobrir a Fórmula 1. Jorge Pontual agora na Globo News, falando que a liberdade de expressão sem as notas de checadores na Meta é, na verdade, liberdade para apoiadores de Trump mentirem. Esse tipo de argumento, bastante repetido hoje, acaba por dar munição à guinada do Zuzu. Porque ela confirma a impressão de que o alvo das checagens profissionais está majoritariamente de um lado do espectro político, o que pode ser visto como censura. Melhor então para uma plataforma que quer ser neutra, abandonar essa forma de moderação em detrimento de outras, como as notas de comunidade. Nota relacionada. Eu vi 10 minutos de cobertura na Globo News. Se eu fosse da família do Burgos, eu teria ligado para SAMU, faria uma visita nele hoje, faria um check-up. Eu não acreditaria se ele falar que ele está bem. 10 minutos pode causar dano cerebral irreversível. Ele viu 10 minutos, ficou impressionado com a quantidade de desinformação. Um descreveu mal como funcionam as notas de comunidade no Twitter. Outro mente dizendo que vai acabar qualquer tipo de moderação. E outra reforça falando de que, por causa disso, vai rolar tchaca-tchaca na buchaca nas plataformas da Meta como no Twitter. E essa histeria também joga a favor do Zuzu.
Se os jornalistas que estão comentando o caso claramente não têm o monopólio da verdade e exageram para reforçar os seus argumentos, por que não tentar formas alternativas de moderar o debate público? Porque não tem moderação, o que tem é censura, o que tem é o lixo da Globo. A Globo precisa ser fechada, não tem outra opção, tem que fechar essa porra, essa espelunca. A Globo trabalha contra o Brasil. Aí ontem o que a Globo faz? Leva o Haddad. Aí fala aí, Haddad. Lacra aí, irmão. Lacra. Lacra, brilhe, é o seu momento. Mostre por que você é petista. Vamos ver o petismo brilhar. Estamos num mundo tenso, nós estamos num mundo em que questões ideológicas estão fazendo a diferença. Nós estamos num mundo em que a comunicação se tornou muito mais disruptiva do que foi no passado. Tivemos hoje o anúncio de uma importante organização de comunicação mundial, global, dizendo que vai retirar dos seus controles os filtros de fake news, aderindo um pouco à mentalidade de que liberdade de expressão inclui calúnia, mentira, difamação e tudo mais. O que nos preocupa, nós vemos o que aconteceu em 2018 com a democracia brasileira em relação às fake news. Vimos o que aconteceu depois da eleição de 22 e dos preparativos não só de um golpe de Estado no Brasil, mas do assassinato de pessoas, né? Inclusive com o pagamento antecipado pelo resultado pretendido aos que executariam o plano. Nós estamos num mundo mais complicado. Não dá para negar isso. Então a economia estará bem, mas nós temos que cuidar da nossa democracia. Nós temos que cuidar das nossas instituições. Nós temos que cuidar da integridade das pessoas e das informações que são divulgadas para evitar pânico, para evitar que as pessoas no desespero acabem abraçando ideologias extremistas que põem a perder as liberdades individuais e o nosso desejo de paz e prosperidade para as pessoas. Tudo isso é muito desafiador. Mas eu acredito que o Brasil está bem posicionado. Eu não acredito que o Brasil, no contexto das nações, esteja mal posicionado para enfrentar esses desafios. Daniel. Não tem nem o que falar, né? Petista. Zuzu contraria a tendência no Supremo sobre redes e preocupa o governo Lula. SECOM vê referência ao Supremo em citação de Zuzu a tribunais secretos da América Latina. Quem é essa SECOM? A SECOM que a Globo tá falando aqui, ó, é o... Cadê? De secretário. Não é qualquer secretário. É o nosso grande João Brandt. Que a gente comentou sobre ele em janeiro de 2023, quando esse cara entrou no governo. Comentei, inclusive, por causa do quadro da Gringa Brasília. O João Brandt tá na cota do Jorge Soros no governo, né? O Soros tem a bancada dele, os membros do governo de cada... você não pode demitir, né? A turma do Soros. E aí tá lá. A turma do Soros, dentro do governo Lula, está preocupada. Aí o Samuel Punch comentou, né? O secretário da SECOM, reclamando aí do Brandt, do Zuzu. Aí, o João Brandt, secretário de Mídias Digitais do governo Lula, é mais uma nomeação do governo de pessoas diretamente vinculadas às fundações e ONGs, né, dos globalistas. O objetivo dessa turma é introduzir a regulação das redes. Olha o currículo. Aí ele faz uma thread de 8 itens, eu quero mostrar 3. O item 2, 7 e 8. É uma declaração fortíssima que se refere ao Supremo como corte secreta. Tá preocupado. Aí no final ele fala, né, que a meta vai asfixiar financeiramente as empresas de checagem de fatos, o que vai afetar as operações delas dentro e fora das plataformas. Vai falir, Ou o anúncio só reforça a relevância das ações em curso na Europa, no Brasil e na Austrália, envolvendo os 3 poderes, e amplia, olha só, a centralidade dos esforços internacionais. Os globalistas estão dizendo que essa ação reforça a necessidade de uma censura global. É isso que ele está falando na prática. Tem que vir aí uma regulação mundial, ou seja, via governo mundial, seja na ONU, Unesco, G20 ou OCDE também.
Então, a turma aí da ala mais liberal, que fica, é o OCDE, países ricos e tudo mais, olha aí, ó. Pesquisa sobre a história do OCDE. Pesquisa sobre algumas pessoas bem conhecidas. Pesquisa, por exemplo, sobre o Alexander King, que é fundador do Clube de Roma. Vê o que ele já ocupou dentro da OCDE. Antes de vocês aí ficarem batendo palma pros grupos dos países ricos, pesquisa isso daí. Pesquisa pra tu desembarcar de ideia furada. Mas vamos continuar. Aqui é outro cara que ela puxou lá do João Brandt. Pesquisadora rebate meta, diz que plataformas é que tem tribunais secretos. Pode pegar qualquer vídeo meu, quando eu falo essa frase. Pegue qualquer matéria da imprensa, se a imprensa falar de especialista e estiver relacionado à questão de rede social, ou a imprensa conversou com alguém do ITS, ou a imprensa falou com alguém do NetLab. O ITS é da UERJ, o NetLab é da UFRJ. É um padrão que existe no Brasil. Eu te desafio, você dá um Google, procurar alguma matéria que é pró-censura, que não é o NetLab ou é o ITS. Eu te desafio, dá um Google aí agora. São os dois principais braços de censura no Brasil que operam aí dentro das universidades brasileiras. Eu te desafio. Procura uma matéria na imprensa que não é o NetLab ou ITS. É padrão. Eu não levo a sério. Não quero saber. É censura. Isso aqui não. Isso aqui é a defesa da democracia. Ministério Público Federal quer explicações da Meta. Pra cima dele. Mete na cadeia. Eu quero ver se os usuários me vir no Brasil. Separado no aeroporto pela PF. Tá achando que é casa da mãe Joana, é? O Brasil tem soberania nacional. O Globo apurou junto à da MPF que a decisão de oficiar a Meta tem como objetivo avaliar a compatibilidade de eventuais impactos das novas regras à luz do regime jurídico brasileiro. Vice-líder do governo Lula defende que Meta vá ao Congresso esclarecer fim das checagens. Tome! Dali Lula, democrata. O petista disse que com a decisão da Meta, abraça sem pudor o Conselho de Liberdade de Expressão devido pela extrema-direita. Lembrando que o valor econômico faz parte do lixo do Grupo Globo. Messias, grande ministro da AGU, um defensor ferrenho da democracia, afirma que a decisão da Meta reforça a necessidade de regulamentação das redes sociais. Eu não vou falar mais nada, né? Aqui a gente fica quieto. E aqui mais quieto ainda. Ala, poder mais poderoso de todos desse país, Suprema Corte Federal, minimiza anúncio da Meta e destaca a postura do tribunal no caso. Essa ala do tribunal acredita que se no futuro houver eventual alteração das diretrizes da plataforma também no Brasil, o Supremo poderá dar uma resposta similar à que deu pela Musk. Outro ministro, ouvido pela CNN, acredita, assim como integrante do governo Lula, que o anúncio do Zuzu foi uma direta para o Brasil. E eu fiquei pensando em umas coisas, sabe? E eu vou falar para vocês. Olha, se nesses próximos anos, se nos próximos meses a Google fechar, rapaz, vai ser muito bom, viu? Não é pra não. Porque a Amazon já colou. A Meta já colou. O Twitter já colou. Se a Google colar, é o seguinte, se os caras tiver fechado entre eles, e aí, vai fazer o quê? Vai tirar todas as redes sociais do Brasil? Eu acho que vai ficar difícil, né? Tirar todas as redes sociais. Mas tu já imaginou a quantidade de petista que vive de Instagram? Aqueles artistas chatos da Globo. Tu já imaginou? Porque falar do Twitter é fácil, né? Já imaginou tirar o Instagram? Tirar tudo. Você não tem acesso a nada. A Globo dá logo a voadora, desliga drive, desliga servidor, vídeo. E aí? Se vira aí, petista. Esses caras são brabos desse ponto não, viu? E aí você coloca na linha temporal. Aí requer uma questão tecnológica também, mas está se trabalhando sobre isso. Você vê que a Starlink já tem uma cobertura internacional. Se a Starlink, no meio desse processo, também conseguir lançar o seu telefone,
que você, através de um telefone comum, você não precisa mais comprar antena, você consegue se conectar diretamente nos satélites, cara, você tá abrindo uma segunda internet, porque a internet é um ente físico, é como se fosse estrada. Pensa assim, da sua cidade para a cidade vizinha tem estrada e tem uma estrada melhor via pedágio. Não tô falando que vai ser uma estrada melhor, então tem duas estradas. Uma tem como fechar, porque ali tá na mão do governo, mas outra é, sei lá, é privada ou é federal. Fazer o quê? Vai fazer o quê, irmão? É nova era. Assim, a gente tá diante de umas possíveis mudanças tecnológicas que a turma da censura pode ter problemas. Não depende da gente, mas fico aqui na torcida e na esperança. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo, pra gente chegar aqui nos finalmente, talvez com a parte mais importante de todas, que é a parte que nos toca. Estava revendo justamente a carta de 2020 do Projeto Veritas. Vocês lembram que a perseguição e a censura a Bolsonaro já estava sendo denunciados por ela? 31 de julho de 2020. Parte da carta conjunta aos membros do Comitê Judiciário da Câmara de 3 denunciantes. Projeto Veritas, e tá lá os caras lá. Vou ler só o que tá de roxo. A censura política infectou o mundo de maneira importante, inclusive no Brasil, onde o Judiciário Federal está conspirando com o Facebook e o Twitter contra Bolsonaro. Julho de 2020. Esse mês foi importantíssimo. Importantíssimo esse mês. Por quê? Bom, vamos por parte. Se lembra do tweet da gringa? Que falando lá, o governo americano, essa pressão, a regulação das redes e tudo mais. Aqui é um trecho da transcrição da entrevista do Mike Pence junto ao Joe Rogan. Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado, e vem denunciando o complexo de censura. Aqui está traduzido, inclusive, o nome de algumas instituições que eu vou ter que traduzir de volta para o inglês para fazer sentido, porque a maior parte das pessoas conhece o nome em inglês, né? Tipo Open Society Foundation. Ninguém conhece o nome dos foros por Fundação das Sociedades Abertas. Ninguém não. É Open Society. Mas está ali, ó. Portanto, se houver consenso construído entre os militares, a esfera diplomática, a comunidade de inteligência, as ONGs, os meios de comunicação, as universidades, isso é o que realmente é democracia. Essas são as balizas institucionais, as pessoas que sabem melhor. A propósito, esse é um processo difícil, leva meses, leva anos, né? Criar o consenso da censura. Para criar o consenso da censura tem que ter os militares, a esfera diplomática, o Departamento de Estado, a comunidade de inteligência, a CIA, as ONGs, meio de comunicação, o consórcio e as universidades, vocês já sabem. Isso leva meses, leva anos. É por isso que existem instituições importantes para a construção de consenso, como o Conselho Atlântico. Qual a tradução de conselho para o inglês? Council. Atlântico, Atlantic. Ele está falando do Atlantic Council. Tem esse papel de gerar esse consenso. Atlantic Council. Você tem o Conselho de Relações Exteriores, Council of Foreign Affairs. Grupo lá fundado pelos Rockefeller, lá nos primórdios dos Estados Unidos. Wilson Center, que o Pachecão foi lá visitar várias vezes. Carnegie Endowment, que quem viajou agora, por último. Quando foi agora? Foi recente. Não foi até muito tempo, não. Eu tenho no máximo uns 4 meses. Foi o Celso Amorim. Foi lá no Carnegie Endowment conversar com a turma. Saber o que eu não sei, né? Deve ser lá para fechar a censura no Brasil. Temos todo um conjunto de instituições de construção de consenso de censura. Procure, por exemplo, Lee Hoffman, em 2019, eles estavam fazendo uma série de conferências para dizer que as eleições são uma ameaça à democracia, as eleições corrompem a democracia, não é pensar a democracia como eleições, porque eleição é um caos. Aí, julho de 2020. Sabe o que aconteceu em julho de 2020? Isso aqui, ó. Isso aqui é um print do vídeo da época. Por isso que tá mal feito. Por isso que está mal feito. O Emerson Grigoletti, advogado da turma da direita nos inquéritos. Quem está por trás dessa perseguição do Facebook que gerou o banimento? Quem? Quem que coisa? E esse banimento aqui, essa ação, ela é um marco na história da perseguição no Brasil. Por quê? Porque foi a partir desta ação
que o chamado gabinete do ódio deixa de ser uma espécie de núcleo que fazia Bolsonaro ser um aloprado para se tornar um núcleo de desinformação. Foi a partir daqui. Pega a primeira matéria do Gabinete do Ódio, publicado pela Vera Rosa no Estadão. Lê o que está lá. Não fala desinformação. É a partir daqui. Facebook derrubando contas a partir de um relatório da Atlantic Council. Que está, assim, umbilicalmente ligado ao chamado Deep State norte-americano. Mandou assistentes, as bandeiras, Folha de São Paulo, BBC, e agora faz parte da equipe. É um brasileiro em Bogotá. Entendeu? Facebook exclui contas falsas ligadas a gabinete da família Bolsonaro. E quem fazia isso era um grupo específico, que era o DFR Lab, que é o Digital Forensic Research Lab, né? O laboratório de pesquisa forense do Atlantic Council. Aí, já bateu 1h05, mas isso aqui é importante. Então aguenta aí. Aí a gente abre o que a gente comentou, isso foi dossiê na época. Se vocês forem para março de 2023, se eu não me engano, o nome do dossiê é DFR Lab. Porque esse mesmo laboratório, e aí você vê como são as coisas, e os petistas, eles são uma miséria. Porque os petistas ficam batendo palma para uma coisa que vai virar contra eles em algum momento. O mesmo DRF Lab do Atlantic Council, que fez essa matéria contra a direita, em março de 2024, fez um relatório para falar que o Brasil 247 faz parte aí do núcleo de propaganda russa. Deve ser por isso que o Atucha é meu amigo, né? A gente tá dentro do guinista. Mas enfim, aí como essa história surgiu, eu falei, cara, eu vou relembrar o que aconteceu com a direita. E aí eu mostro o mesmo Brasil 247 quando tava com um porrete na mão. Relatório aponta as páginas ligadas ao gabinete do ódio de Bolsonaro removidas pelo Facebook. E aí, era assim, ó. Bolsonaro News. Olha como era a página da bandida. Ela era registrada pelo Técio. Nossa! Conta que seguia o Paulo Chuchu. Nossa! Seguiu o Paulo Chuchu. Esse também no relatório. Esse é o gabinete do ódio. E várias contas, né? O DFR Lab não deu mais informações. Olha, essa página aqui, o Técio curtia essa página. Ele deu uma curtida, hein? Rapaz, olha o gabinete do ódio aí. Ele curtiu. Ele deu um like. Então, isso daí sacramentou essa narrativa de gabinete do ódio. Ser um grupo de desinformação. Com a produção de Cássio, a parte derrubada dessas contas pelo Facebook e Instagram. Os comentários da época, tudo mais. E aí, por parte da direita, além de denunciar o que estava acontecendo, o que é que o pessoal notou na época? Que a Apex estava dando dinheiro pro Atlantic Council. E quem que estava na Apex? O Santos Cruz. E em 2019, as brigas entre as alas, porque o governo Bolsonaro não era um governo uníssono, todas as alas pensavam igual, não. Tinham diferenças. Teve uma briga logo no início, na Apex. A Letícia Catelani. Você vinha em abril. Renegociamos contratos. Estava vindo para cima de vários contratos. E aí, quando ela foi demitida, ela disse: eu sofri pressão dentro do governo pela manutenção de contratos espúrios. Um dos contratos que ela cancelou, por exemplo, era do filme Marighella. Como é que a gente sabe disso? Porque a revista Piauí, aqui ó, revista Piauí confessa, ó, Alexandre Frota finalmente conseguiu de audiência na Apex, com a Letícia Catelani, né, tudo mais. Combinou com o sindicato de estender contrato por 40 dias. Contrato do quê, né? Audiovisual lá, pro evento, patrocinar, tudo mais. A Letícia Catelani tinha rejeitado estender, porque o motivo da recusa em negociar segundo o Frota é o filme Marighella. Aqui, ó. Ele combinou o sindicato e deu o contrato por 40 dias para permitir a participação no Festival de Cannes, mas Catelani interferiu. O embaixador foi demitido da presidência da agência e o contrato ficou suspenso. Foi retomado nesta semana com a posse do Segovia. Esse é o Santos Cruz. Esse é o Santos Cruz. Deixa eu ver se eu botei aqui no dossiê. Botei.
E esse mesmo DFR Lab, esse mesmo Atlantic Council que o Mike Ben está denunciando, que o Veritas denunciou, que atuou no Brasil contra os bolsonaristas, falou do Brasil 247, em 2022 também apareceu no âmbito de eleições. E apareceu como? Quando surge o Twitter Files, que surge para comentar sobre a eleição americana do Trump, uma das threads, que foi a parte 6, publicada pelo Matt Taibbi, no 43 que ele fala, a partir daqui, ele começa a falar como tinha, né, contato do FBI com o Twitter e tudo mais, que seria a Polícia Federal de lá, coincidência, né, a PF atuando para proteger a democracia. O IP, que seria, como é o nome IP? Era como se não sei que lá de integridade eleitoral. Programa de integridade eleitoral, acho que é isso a tradução. Programa de integridade eleitoral. O nome está em inglês, né? É IP, é uma sigla. Então, faz parte de uma série de think tanks afiliados ao governo, que analisam conteúdo em massa. Uma lista que também inclui o Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council. O que a maioria das pessoas considera como Deep State é, na verdade, uma colaboração emaranhada de agências estatais, empreiteiros privados e ONGs, por vezes financiadas pelo Estado. Aí tá aqui o conteúdo em inglês, original. Aqui, ó, Projeto de Integridade Eleitoral. Pronto, tá certo, é IP. São as mesmas pessoas. Aí agora, que tá falando, não, a gente vai voltar a ser normal. Agora vai voltar a só ser normal. Não vai favorecer ninguém. A gente só não vai mais perseguir um lado. Não, agora, eita, agora o mundo vai acabar. Olha, agora o mundo vai acabar, agora o mundo vai acabar. Agora o mundo vai, eita. Aí tá levantando a Vera Rosa, né, a primeira. Então daqui, ó. Gabinete do ódio, ó. Defensores da pauta de costumes, eles produzem relatórios diários com suas interpretações sobre fatos do Brasil e do mundo e são responsáveis pelas redes sociais da Presidente da República. Ponto. Não tinha acusação de fake news. Não tinha acusação de nada. É por causa dessa coisa do Facebook, em parceria com o Atlantic Council. Então quando a galera fala, não, o Partido Democrata, o governo americano, está aí. Parceria do governo americano com instituições de think tanks financiadas pelo governo americano, que também financiadas pelo governo brasileiro, da época, o Santos Cruz não queria deixar cortar o financiamento. E quem é que se lasca? Você. Você que se lascou e que se deu mal no final do dia. Daqui, ó. Vejam só, o suposto gabinete do ódio não passava de um grupo que fornecia informações sobre o estado do debate público para Bolsonaro. O problema residia no fato que, alegadamente, isso poderia afastar Bolsonaro de uma abordagem mais polida que alguns membros da ala militar procuravam impor. Algo de fato muito similar ao que observamos ocorrer na PEX entre Segovia e Elisa Catelani. Só isso. E na época, só puxar um pouquinho a sardinha, né? A denúncia da PEC, a PEC chegou a cancelar o contrato, mesmo na época lá, porque o assunto cresceu e Olavo jogou para cima o tema, né? Aqui aspas pro Estadão. Olavo de Carvalho, alguns de seus seguidores acusam a agência de financiar a remoção das páginas. Olavo de Carvalho escreveu: a ala militar do governo trabalha para financiar, com dinheiro público, a PEX, uma organização internacional de esquerda que trabalha para censurar conteúdos de apoio ao presidente. Kim Paim. Olavo acabou assistindo um vídeo meu que estava comentando sobre isso e botou para frente. E aí, em março do ano passado, eu peguei só para mostrar para vocês, que não é de hoje que isso acontece, um relatório da Inteligência do Brasil, de 10 de janeiro de 1992, sobre submarinos nucleares, que até hoje não saiu do papel no Brasil, e quem atuava contra era exatamente... Cadê? Aqui, ó, Atlantic Council. Você vem de base. Você vem de base para promover que o Brasil não pode ter acesso à tecnologia, não, que é muito perigoso. É muito perigoso. O Brasil não pode, não. Todo mundo pode mesmo no Brasil. O Brasil esse país não pode, não. Tem que ser uma roça. Esse é o mundo que nós estamos inseridos. Esse é o mundo que nós estamos inseridos. Por isso que eu falei lá atrás, ó, eu não tô precisando fazer nada. Se o Trump remover quem está atrapalhando, eu não tô falando do brasileiro, não. Tô falando assim, ó, se o Trump só remover essas agências norte-americanas que atrapalham o Brasil, eu já estou feliz. Não precisa fazer nada mais. Nada. Seu Trump, cara, irmãozinho, bota pra correr. Só isso, pô. Já estou feliz. Só bota pra correr. O USAID, Atlantic Council, o NED, Wilson Center. Só bota pra correr. Já ajudou muito.
precisa fazer mais nada. Porque essa turma tá atrapalhando o Brasil. Deixa eu ver. Há mais de 70 anos. Eu posso dar data precisa, mais de 70 anos. Mais de 70 anos, que assim eu consigo puxar da cabeça. Antes disso eu não vou... Pode ser, mas pensando aqui o que eu já li, passado, Biblioteca Nacional, mais de 70 anos. Então, dá uma mão, velho. Dá uma mão aí, Trump, por favor. Até porque aconteceu ali no governo Bolsonaro, era Trump, viu? 2020. Então, Trump, irmão, vai pra cima. Bota pra persistir que tem que correr, dá um enquadro, toca o pau aí no pé de vocês, faz a festa aí. Já fez tudo que você precisava. Já estou feliz. Sem ter feito nada no Brasil nem nada, já vai ser de grande ajuda. Só retoma a liberdade, para de perseguir os outros. Tô felizão. Tô felizão, bacaninha. Eu fico por aqui. Tinha as coisas para contar, mas vai requerer muito tempo. Já aqui até 1h15. Vamos dar o vídeo lá da Natura, do Estado de Dinheiro, o do Carinhal do Milho e tudo mais. E deixo para vocês, né, quando eu me digo, se gosta do meu trabalho, se é um pouco mais para o meu canal, tem o Tony Valeu, tem o Patreon na descrição e tem o Atlas Brasileiro. O único registro real da história do Brasil na era Lula. Não tem outro, nem com nada chega no chulé. Eu deixo aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!